Olá, quinto ano! Então, hoje nós vamos começar o segundo bimestre, tá bom? De Geografia. Então, abram a apostila de vocês na página 146, no capítulo 1. O capítulo As Alterações Humanas nas Cidades. Então, primeiramente, vamos observar o que este capítulo está, o início desse capítulo está trazendo para nós, que informações essa imagem aqui que está mostrando para nós. Então, o que mais chama a atenção de vocês quando vocês observam esta imagem que está aqui na apostila? O que é essa imagem? O que se refere a ela? Vocês já viram alguma vez algum tipo de monumento, assim, de construção parecida ou algo do gênero? E, ó, aqui tem umas questõezinhas, né, que eu tô me guiando por aqui, que o que mais chama atenção, a sua atenção nesta imagem. Então, pensem com vocês. O que mais está chamando a atenção de vocês nesta imagem? Na 2. Na cidade onde você mora, existe um lugar conhecido como Centro Histórico? O que você acha sobre ele? Então, aqui em Candói, não temos um centro histórico porque a cidade é pequena, mas claro que deve ter algum lugar onde guarda a história do nosso município. Na internet, a gente pode vir e buscar assim, centro histórico de várias cidades, tipo Curitiba. Curitiba tem um centro histórico muito vasto, porque Curitiba é uma cidade histórica, né? São Paulo e tudo mais. Então, a gente pode levar em consideração, falando nesse caso de dados históricos, seria a nossa festa do Shark. A nossa festa do Shark, ela é um evento histórico que ocorre para homenagear o tropeirismo e tudo mais que aconteceu na nossa cidade nos tempos passados. Então, o centro histórico ele serve para isso, tá, gente? Para relembrar o que aconteceu antigamente, a história de um lugar, a história de uma cidade. Como eu disse, aqui no Candói, como é uma cidade pequena, ele não vai ter um centro histórico com conservação de monumentos. Creio eu que tem a Fazenda Santa Clara, se eu não me engano, que ela conta um pouco sobre a história do padre, o qual fundou toda a história de Candói, tá, gente? Então, é com esse objetivo que os centros históricos eles são conservados e são divulgados e tudo mais, tá? Então, o que você sabe sobre o centro histórico? Se vocês quiserem, dá para vocês pesquisarem um pouco sobre a festa do Shark aqui de Candói, ou a história, enfim, de Candói mesmo, que vocês vão ver um pouco sobre essa parte histórica da cidade, tá? Na 3. A legenda desta imagem diz que o lugar passou por reforma e revitalização. Você acha importante preservar as construções históricas? Então, na opinião de vocês, é importante ter essa preservação dessas construções históricas, desses museus, dessas igrejas, dessas casas de grandes nomes que tiveram na história? O que vocês acham sobre isso? É importante ou não a reforma, tipo, a proteção, digamos assim, desses lugares? Creio eu que seja importante por conta da história, por conta da própria identidade da cidade, da construção de um lugar, né? Então, para isso que creio eu que seja importante. Mas é claro que a resposta é pessoal de cada um e cada pessoa pensa de um jeito, tá? Então, vamos iniciar a nossa conversa, gente. Pelo Brasil, a gente tem inúmeros lugares históricos, marcos históricos, lugares conservados ou não. Tanto mais antigos, tanto mais novos. Então, São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui
Na página 148, temos duas imagens, a quais são a primeira ali é do Museu do Amanhã, que está no Rio de Janeiro, que é feito pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Foi feito, ele está localizado em Rio de Janeiro. Então, pelo que a gente pode perceber, ele não é um monumento histórico antigo, ele é uma arquitetura mais moderna, né? E a igreja São Francisco de Assis, desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente pode ver que pela arquitetura também não é um monumento histórico antigo, que ele tem uma arquitetura mais recente. Então, aqui no texto, ali acima, ele vai trazer esse início de conversa para nós, que a grande maioria das cidades brasileiras, como eu disse, possui um local chamado de centro histórico. Aqui no Candói não temos, porque é uma cidade pequena, mas claro que tem a sua história, tem a sua identidade de ocupação da cidade e tudo mais, a sua construção, né? Ou pelo menos uma região central de construções históricas, ou as primeiras construções da cidade. Então, se vocês quiserem, vocês podem vir e pesquisar quais são as primeiras construções aqui de Candói. Um lugar que a gente pode dizer que é bem antigo, assim, vamos ver, ali onde se instalou agora a loja Rede Bem Viver. O local, ele era uma antiga associação, lá da década de 80, 90. Então, o edifício ele foi reformado para agora ser ocupado por um comércio, por uma loja. Então, ele não foi mantido com o mesmo propósito que ele tinha antigamente. Mas a construção em si ele remete a uma história daquele lugar, mesmo ele não está sendo usado para isso, né? Para esse mesmo objetivo, e sim para comércio. Mas assim, aqui em Candói não temos um lugar que ele seja, tipo, conservado, um lugar antigo, que seja, tipo, o primeiro lugar da cidade, que seja conservado, antigo, para uma lembrança, né? Mas muitos lugares, mais nessas grandes capitais, Carapuava tem suas estátuas, seus monumentos, seus centros. Isto leva muito em consideração a preservação dessas construções, né? Como diz ali, a preservação das construções antigas é muito importante para entendermos a cultura e a história dos lugares. E, infelizmente, no entanto, ao longo do tempo, muitas dessas construções foram destruídas ou se deterioraram por falta de cuidados. Antigamente, as construções eram feitas de madeira, muito diferente das utilizadas nas construções atuais. Até os materiais utilizados hoje em dia são diferentes. Assim, quando falamos da preservação de edifícios antigos, estamos falando da preservação de objetos que podem servir para que saibamos sobre modos de vida que não existem mais. Então, como os materiais eram usados diferentes, menos resistentes que hoje em dia, às vezes a construção ela não resiste ao tempo e tudo mais. E às vezes, muitas vezes, não é em si as construções, mas às vezes até alguns objetos que eram usados naquele tempo, eles podem remeter à história. Então, em um lugarzinho guardado, os objetos que relembram a história daquela cidade, ou tudo mais, ou as pessoas mesmo que moravam naquela cidade, ele remete a um contexto histórico, a uma importância histórica. Aqui abaixo, ainda na página 148, ele vai pedir para vocês escolherem uma construção histórica da cidade onde você mora e pesquise mais sobre ela e o que se pede. Então, aqui em Candói, não temos uma construção histórica, tá, gente? Então, vocês podem vir no Google e pesquisar construção histórica, alguma construção histórica famosa. Tipo, vamos pensar, algum museu. Um exemplo é um museu que está localizado lá em Curitiba. O Museu Paranaense, que eu conheço, é um museu
muito bonito e muito vasto, tá, gente? Então, o Museu Paranaense, ele é um exemplo. Ele é uma construção bem bonita. Ele é uma construção a qual foi conservada e os itens que estão lá dentro, eles remetem à história do Paraná. Eu achei aqui, eu vou mostrar para vocês o Museu Paranaense. Olhem aqui. Ele é muito bonito, muito vasto. Então, este é um exemplo que vocês podem pegar. Tirando aqui, ó, tem memoriais, o Museu do Holocausto também é bem interessante. E não só de Curitiba, tá, gente? Vocês podem pegar de outras cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Podem escolher para vocês compõem, já que na nossa cidade não há um centro histórico bem definido, né? E alguma construção histórica. Então, vocês vão colocar qual é o nome da construção que vocês escolheram. Pode ser museu, pode ser, sei lá, vai da escolha de vocês. O que endereço ele se encontra? Rua, município, estado, país, não sei se às vezes vocês querem pegar de outros países, fica a critério de vocês. Qual é a data da sua inauguração? Vocês vão achar a data da inauguração dele. E o que você acha interessante nessa construção? O porquê que vocês escolheram ela? Vocês já conhecem? Também pode ser uma que vocês já conheçam, tá? No meu caso, se eu fosse pegar, eu ia pegar o Museu Paranaense, que é um lugar que eu já conheço e eu acho bem interessante. Também vocês podem estar escolhendo aqui próximo, Guarapuava, vocês podem também buscar, pesquisar se tem em Guarapuava, às vezes se tem em shoppingzinho nas cidades ao redor. E caso vocês queiram pesquisar a mais fundo, pesquisar mesmo alguma construção bem antiga aqui de Candói. Pergunte para os pais de vocês se eles sabem alguma construção bem antiga que tem aqui em Candói que ainda seja conservada. Então, passando adiante, nós vamos falar agora sobre as cidades em desenvolvimento, tá? Então, assim, nenhuma cidade, ela está imposta desde sempre como ela é. As cidades, elas são em constante desenvolvimento, tá, gente? Elas cresceram e algumas tendem a crescer cada vez mais. É o caso de São Paulo, que cada vez está crescendo mais e mais. Então, diante disso, nenhuma cidade ela vai ser igual a outra. Umas vão ser menores, outras vão ser maiores, e cada uma vai apresentar o seu aspecto próprio, né? Que é a sua arquitetura, a sua história, a sua economia diferente, o seu modo de viver dos próprios habitantes, tudo ela uma é diferente da outra, não tem como ser igual. Então as cidades são como as cidades como fenômeno urbano, elas mudam ao longo da história. Então e se concentram hoje diversas atividades. Então como elas mudaram durante a história, elas foram crescendo, elas foram evoluindo, elas foram se desenvolvendo, aumentou o seu comércio, elas têm diversidade no comércio, nos serviços, nas indústrias. Tipo, uma cidade que há 100 anos atrás não tinha indústria, hoje em dia ela tem indústrias, tem vasta quantidade de comércio, serviços e tudo mais. Então, os dados do IBGE eles apontam que aproximadamente 85% dos brasileiros eles vivem em espaços urbanos. Então, a população urbana ela é bem maior, ela é quase parcial, urbana. Então, se 85% estão nas cidades, 15% está no campo. Então, é bem pequeno o percentual de pessoas que estão no campo, né, gente? Então, isso é um resultado dos processos da chamada urbanização. Então, o que é a urbanização e qual é o porquê que ela acontece e tudo mais. Então, a urbanização, ela vai ser todo aquele lugar onde tem um aglomerado de pessoas, as quais estão ali por conta da infraestrutura daquele lugar, dos empregos, da economia, dos serviços básicos, do saneamento básico que tem naquela região. Então, falando da infraestrutura urbana, ela é a base para a vida das pessoas que vivem na cidade e para a ação de empresas e instituições. Então,
A infraestrutura urbana, ela faz com que esta urbanização se intensifique naquele lugar e seja chamada, claro, de urbanização, que seja chamado de urbano. Então, por conta disso, por conta dessa infraestrutura, desses serviços, dessas indústrias, desse comércio, é que as pessoas vão para lá para buscar um tipo mais bom de vida, uma qualidade de vida melhor, né? Então, vamos falar agora, vamos falar agora da urbanização no Brasil. Então, a urbanização no Brasil, ela foi crescendo ao longo dos tempos, o qual se intensificou a partir de 1940, com as grandes populações dos campos, com a saída da população do campo indo para a cidade. Esta saída, gente, da população rural indo para o urbano, indo para as cidades, é chamada o chamado êxodo rural, a qual a população rural migra para o urbano em busca de emprego, qualidade de vida e tudo mais. Então, um resultado disso foi por conta da instalação das indústrias, dos comércios, o crescimento da oferta de mão de obra na cidade, um emprego na cidade. Então, por isso que o pessoal do campo saiu para ir para a cidade, para ir para o urbano, né? Mas às vezes não é por isso também. Muitos dizem que por conta da grande mecanização no campo, ele ocorreu a implantação de máquinas, a implantação de trator, a implantação de muitas mecanizações na agricultura. Então, isso expulsou, no caso, tirou um emprego do pessoal que morava no campo. Então, por isso, eles pensaram assim, o que nós vamos fazer agora? Vamos ir para a cidade em busca de emprego lá, já que aqui no campo não temos mais a oportunidade por conta dessa grande mecanização, estamos sem emprego. Também teve uma particularidade, a qual que grande porção de terra na mão de poucas pessoas. Então, uma pessoa só tinha grande quantidade de terras em sua mão, grande quantidade como que é que eu posso dizer? Pouca quantidade de propriedades rurais nas suas mãos. Então, isso também tirou o serviço dessas pessoas que moravam no campo. Então, elas foram para as cidades em busca de empregos, né? Então, vamos observar ali aqui na página 150 esses gráficos que estão impostos para nós. Então, observe que no perfil habitacional dos brasileiros, ele mudou de 1940 e 1910. Então, o que falam nesses gráficos de pizza aqui? Então, no primeiro, ele diz que o mais vermelhinho, o mais laranja ali, laranja. Esse 69 lá em 1940, era a população rural, era 69%. Lá em 1940, então, toda essa mudança, ele foi diminuindo essa população rural. E 31% era a população urbana. Já em 1970, nós vemos que já mudou drasticamente depois de toda essa intensificação da instalação de grandes indústrias e tudo mais, da industrialização, da urbanização e tudo mais. Então, em 1970, aquela população rural, ela já estava em 44% e a urbana em 56%. Já em 2000, a população urbana já passava dos 80%, era 82% e a rural apenas 18%. Então, olha, em menos de 100 anos, em 60 anos, alterou drasticamente o quadro urbano e rural do Brasil, porque inverteu muito. E em 2010, 84% urbano e 16% rural. Então, isto tende a se intensificar, né? Porque nas cidades estão, infelizmente, a melhor condição de vida para muitas pessoas, que elas buscam ir no campo, como elas não conseguem emprego, elas vêm para a cidade, e hoje em dia
têm que ter uma fonte de renda para se sustentar, né? Então, eles precisam de uma fonte de renda, e no campo, como eles não têm oportunidade, eles não veem oportunidade no campo, eles são obrigados a irem para as cidades. Então, na questão 1 ali temos, de acordo com a sequência de gráficos, em que ano a população urbana se tornou maior que a população rural. Então, vocês vão colocar ali a respostinha, tá? A2. Quais os principais fatores que contribuíram para a saída das pessoas no campo em direção às cidades? Tem ali que eu acabei de falar, tá, gente? Que a gente conversou sobre. Então, aqui na página 151, vamos ter um textinho sobre geografia, urbanização e seus sentidos. Ele vai falar um pouquinho sobre os significados da palavra urbanização e os processos dele e como ela se construiu e tudo mais, como ela atuou nas cidades. E daí vamos ter duas questõezinhas, que é a questão 1 e a questão 2. Então, façam na apostila de vocês, tá bom? A1. O fenômeno da urbanização ocorreu em todos os países do mundo? Então, 2. De acordo com o texto, quais os grandes problemas gerados pela urbanização acelerada? Então, ali no texto ele vai falar sobre isso, tá? Como as causas, os problemas gerados, porque ocorreu, tá, gente? Os problemas gerados pela urbanização, essa urbanização acelerada. Esta falta de algumas coisas na cidade, porque foi muita gente assim, sabe? Muito rápido essa mudança. Então, ela não acompanhou o ritmo, né? E ocorreu alguns problemas. Vamos agora, então, passar para o próximo tópico nosso, que seria a transformação e preservação. Então, essa transformação e preservação, ela vai falar um pouquinho sobre um conteúdo dos centros históricos mesmo, tá? Então, ele vai colocar ali, como vimos, os espaços urbanos passaram e passam por grandes transformações. Então, como eu disse, os espaços urbanos, tanto como cidades, elas constantemente estão passando por mudanças. Ali como foi mostrado nos gráficos. Em menos de 60 anos, o quadro urbano de população, ele inverteu, ele aumentou muito rápido em apenas 60 anos. Então, isso causou uma mudança bem forte na população e toda no conceito de cidade, ali nas cidades. Então, enquanto novas construções são feitas, outras passam por reformas, restauros, demolições, etc., que seriam as construções antigas. Algumas pessoas, quando ela pode ser reformada, eles reformam, e como é o nosso exemplo aqui de Candói, que é a antiga CDC, a qual foi reformada e virou um comércio. Então, ela tem a sua história e agora ela vai passar a ter mais um agrego